Graça e paz, igreja. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Marcos, capítulo 10. O Evangelho narrado por Marcos, capítulo 10. E nós vamos fazer a leitura do 46 e 52, a minha Bíblia NVI. Versículo 46 a 52 conta a história do cego de Jericó, também chamado o cego Bartimeu. 46, Marcos 10, 46, diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar. Pai, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença neste momento, Pai. Queremos a iluminação do Seu Espírito sobre as nossas vidas para que possamos compreender as preciosas riquezas da Tua palavra para as nossas vidas, Pai. Nos colocamos como instrumentalidade do Senhor. Pedimos que o Senhor nos use e fale aos nossos corações. Que no momento que a Tua palavra esteja sendo ministrada, o nosso coração possa estar queimando de amor por Ti, queimando de vontade de seguir a Ti, de se submeter a Ti e de enxergar o reino de Deus com maior amplitude. A nossa oração é no nome de Jesus. Amém. Queridos, a história de Bartimeu é a história do ser humano, é a nossa história. Eu gostaria de começar no versículo 46, lendo o início, quando diz assim: chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. É interessante a cidade de Jericó, quando Marcos começa a dizer que Jesus está chegando na cidade, no mesmo versículo ele já fala que Jesus está saindo. Não que a cidade seja pequena, né? A gente costuma brincar que às vezes a cidade é tão pequena que usa a mesma placa para dizer bem-vindo e volte sempre. Mas não é bem a situação de Jericó. Não é que Jericó não fosse uma cidade importante, mas a missão de Jesus, o caminhar de Jesus não era para Jericó. Jesus estava caminhando a Jerusalém. Jesus estava levando os seus discípulos e uma multidão na sua última caminhada a Jerusalém. No judaísmo, o centro religioso da época era a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é onde estava o templo, é onde estavam os sacerdotes e o sumo sacerdote. Era onde eram celebradas as festas religiosas, as festas de entregas dos primeiros frutos,
das primeiras sementes. Essas festas eram celebradas anualmente em Jerusalém. Então, todo judeu em Israel tinha por princípio, pelo menos durante as festas, nós temos que ir para Jerusalém, celebrá-las juntos. E Jesus sai da onde ele está, na Galileia, e ele toma uma direção a Jerusalém. Depois de 3 anos e meio, já no final do seu ministério, os discípulos sabiam muito bem que essa seria a sua última viagem, que algo aconteceria, que algo estrondoso aconteceria no ministério de Jesus dessa vez em Jerusalém. A maioria deles não compreendia. Eles se alegravam pelo fato de ir com Jesus, mas até então não compreendiam qual era a verdadeira missão. Jesus compreendia perfeitamente que seria morto, que seria crucificado, e que sua ida para Jerusalém não era apenas para celebrar a semana da Páscoa, mas ele seria o Cordeiro imolado na Páscoa, o Cordeiro morto na Páscoa, derramado sangue pela humanidade, pelas vidas de todos os que viviam naquela época e de todos os tempos, pelas nossas vidas hoje. Jesus sabia que ele estava indo para a sua entrega final, para a finalização do seu plano de redenção, quando ele vai se entregar para ser morto na cruz por nossos pecados. Versículo 32, nesse mesmo capítulo de Marcos, fala que eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Jesus tomou a frente, os discípulos foram atrás e uma grande multidão seguiu esse percurso da Galileia para a Judeia. Jericó era só uma cidade que estava no meio do caminho. Não era o objetivo, não era o ponto final. Jericó era apenas uma cidade no meio do caminho. Jericó é uma cidade que tem algumas curiosidades. Nós lembramos de Jericó quando o povo de Israel, saindo do deserto, entra na terra de Canaã por essa cidade, pela cidade de Jericó, que era habitada pelos cananeus naquela época. E Josué consegue dominar aquela cidade e ele entra na terra de Canaã. Jericó ficava aproximadamente 25 a 27 quilômetros de Jerusalém. Então ficava muito próximo, Jericó ficava muito próximo e fica até hoje, essa cidade existe até hoje, ela pertence ao território palestino. Ela existe até hoje, ela está a 25 quilômetros de Jerusalém. E lá é uma subida, não sei se vocês repararam, o versículo 32 fala que eles estavam subindo para Jerusalém, porque Jerusalém é uma parte alta. Jerusalém foi fundada a cidade em cima de um complexo de morros, de montanhas, chamada de Moriá. E naquela região montanhosa onde foi feito Jerusalém. A cidade de Jericó está próxima ao Mar Morto. O Mar Morto é a superfície mais baixa da Terra. Hoje, 430 quilômetros abaixo, 430 metros abaixo do nível do mar. Então, o lugar, a superfície mais baixa da Terra, é o Mar Morto. Jericó é a cidade mais próxima do Mar Morto. Então, Jericó é a cidade mais baixa da Terra. Está a mais ou menos 270 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém está a 570, mais ou menos, acima do nível do mar. Ou seja, de Jericó, esses 25 quilômetros de Jericó a Jerusalém, é uma subidinha legal. Então, eram 25 quilômetros de subida. Jesus está passando pela cidade de Jericó e ele passa por um cego. A Bíblia diz que lá havia um homem chamado Bartimeu.
não era esse o verdadeiro nome de Bartimeu. A Bíblia não fala qual era o nome dele. Bartimeu era como ele era conhecido. Nós precisamos lembrar que nós estamos numa época aqui há 2000 anos atrás, em que não havia ainda sobrenomes. Então as pessoas eram conhecidas por nomes e algum apelido, alguma característica, geralmente filiação ou da cidade onde ele veio, era onde a gente conseguia descobrir quem era a pessoa. Por exemplo, Jesus, Yeshua, era um nome comum. Mas quem é esse Yeshua? De qual Yeshua você está falando? O Yeshua de Nazaré, o Nazareno, aquele que cresceu em Nazaré. Então se colocava na frente ali o nome da cidade ou o nome do pai, para poder identificar as pessoas que tinham nomes parecidos ou nomes iguais. E Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Então a gente sabe o nome do pai dele. Ele era filho de Timeu. Em aramaico, Bar, esse prefixo significa filho. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Só, não sei porquê, só nos foi registrado esse apelido. A forma como ele era conhecido, pela filiação, que ele era filho de Timeu. O primeiro nome dele nos é omitido. Então, não sabemos, pelo relato bíblico, qual era o primeiro nome de Bartimeu. A característica de Bartimeu é que ele era cego e ele estava mendicando à beira do caminho. E a gente aprende algumas coisas interessantes nesse texto. Bartimeu era cego, mas ele enxergava mais do que a maioria das pessoas da sua época. Ele enxergava com os olhos espirituais. A visão dele não funcionava, a visão física. Mas a visão espiritual dele é interessante. E a gente aprende muita coisa com Bartimeu. A gente consegue ver muita coisa com o cego Bartimeu. Eu quero mostrar 3 preciosas lições que nós podemos tirar para as nossas vidas, no nosso caminhar com Jesus, que nós encontramos aqui nesse texto, desse relato, desse encontro de Jesus com Bartimeu. Em primeiro lugar, eu aprendo que não precisamos ser o que a vida nos sentenciou. Não precisamos ser o que a vida nos sentenciou. É a primeira verdade, é a primeira lição que eu encontro nessa história. Bartimeu era uma pessoa cega, e a gente precisa lembrar que a vida de uma pessoa deficiente visual não é nada fácil. Nós hoje temos muitas possibilidades de acessibilidade. Imagine há 2000 anos atrás. Imagine que acessibilidade haveria para uma pessoa deficiente visual nessa época. Imagine a dificuldade para se viver com uma deficiência visual. E mais que isso, havia um pensamento, uma cultura, uma ideia predominante na época de Jesus, de que as pessoas que nascessem ou viessem a ser deficientes, elas eram amaldiçoadas. Porque a lei que regia a época, a aliança de Moisés, dizia que se a pessoa não seguisse e não obedecesse estritamente às leis de Deus, ela seria amaldiçoada. Então, quando uma pessoa já nascia deficiente, nós não podemos afirmar se o Bartimeu nasceu cego ou não. Não podemos afirmar porque o texto não afirma isso. Há uma possibilidade de que ele tenha
já tenha tido alguma visão e perdido a visão por causa do último versículo que fala que ele recuperou a visão. Então, por essa palavra recuperou, dá um entendimento, dá uma margem de compreensão de que ele havia perdido posteriormente ao seu nascimento a sua visão. Mas não podemos afirmar isso categoricamente. Na época de Jesus, as pessoas deficientes eram consideradas amaldiçoadas. E não somente os deficientes, mas os pobres. Os pobres também eram amaldiçoados. Então, eles estavam na condição que estavam porque alguém pecou contra Deus. Ou foi ele, ou foi os seus antepassados. Mas ele está nessa situação por causa do pecado. É por isso que a gente vê Bartimeu pedindo misericórdia. É por isso que Bartimeu pede misericórdia. Por que ele fala misericórdia, tenha misericórdia de mim? Misericórdia é não dar a punição que a pessoa mereça. Misericórdia é não dar o que a pessoa merece. Ela merece ser punida. E aí você não a pune, isso é misericórdia. Então, misericórdia é retirar também a punição. É retirar a maldição. Em outras palavras, misericórdia é perdoar pecados. Porque se eles entendiam que ele estava naquela condição por causa de pecado, seja dele ou dos seus antepassados, Bartimeu está se colocando numa posição de pedir perdão. Senhor, tem misericórdia de mim. Não impute a mim os meus pecados e os pecados de meu pai. Me livre dessa maldição. Me livre dessa condenação. E é interessante que Bartimeu, ele creu nisso. Ele creu que Jesus poderia fazer isso. Ele deve ter ouvido a vida inteira que ele não seria outra coisa. Que ele seria mendigo e deveria mendigar a vida inteira. E essa era a vida dele. Levantar-se, pôr-se à beira do caminho e pedir esmolas. Como aquela região, uma região de passagem, muitas pessoas passavam e entregavam esmolas para ele. Então ele vivia disso, o ofício dele era esse, o que ele sabia fazer era isso. E ele estava sentenciado a ter essa vida até a morte. Ele estava sentenciado a isso. Mas Bartimeu era um homem que tinha uma visão de que não importasse o que as pessoas, a sociedade diziam para ele, ele acreditava que a situação dele poderia ser transformada e poderia ser mudada. Ele creu nisso. Bartimeu, não há acho que essa frase que o evangelista Marcos traz, dizendo que ele estava à beira do caminho, essa frase ela resume a vida de quem era Bartimeu. O que é estar à beira do caminho? É estar à margem, é não ter caminho, é estar marginalizado, é ver outros passarem. No caso dele, nem isso ele via, porque ele não enxergava. Mas cada um seguia o seu caminho e Bartimeu estava no meio. Estava à margem, porque a vida dele era essa. Levantar como qualquer dia para mendigar e voltar para casa. E essa era a vida dele. Ele creu que poderia ser diferente. Ele creu a partir da audição. Ele não enxergava, mas pessoas que não enxergam desenvolvem outros sentidos. E ele desenvolveu a audição dele e ele escutava as pessoas vindo de Jerusalém, falando de um tal de Yeshua. E ele ouve falar que esse Jesus poderia ser o Messias. E o Messias, como diz lá em Isaías, aquele que veio restaurar vida aos cegos.
E ele creu nisso. Ele creu nisso. Quando ele ouve falar de Jesus, ele cria essa esperança de ter um encontro com Jesus. Ele cria essa esperança. Um dia eu vou encontrar esse Jesus. E ao início daquela semana de Páscoa, o Bartimeu estava lá, sentado como sempre, e ele escuta uma multidão caminhando. E aí ele chama, fala assim, está acontecendo alguma coisa? Estou escutando uma movimentação, um murmurinho. E alguém fala para ele, é Jesus de Nazaré que está passando. E aí ele não pensa duas vezes, ele começa a gritar. Ele desenvolveu também a possibilidade de gritar. E ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E interessante é que ele fala, Jesus, filho de Davi. Ele é o Bartimeu, ele está dizendo que Jesus é o Bar David, filho de Davi. Mas quando ele fala filho de Davi, ele está demonstrando ali que ele tem uma fé de que Jesus é o descendente de Davi que havia sido prometido como reino eterno a Israel. Ou seja, Jesus é o Messias. Então ele está declarando com a sua voz que Jesus é o Messias. Os teólogos da época não conseguiram compreender que Jesus era o Messias. Os estudiosos da lei e da Bíblia da época nunca compreenderam que Jesus era o Messias. Mas Bartimeu, cego, reconheceu que Jesus era o Messias. Ele creu que Jesus era o Messias. E ele creu que se Jesus o escutasse e viesse ao encontro dele, mudaria a vida dele, transformaria a vida dele e ele passaria a enxergar. Muitos o repreendiam. No versículo 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estavam próximas ali estavam entendendo a urgência de Jesus ir a Jerusalém. E aí eles pensavam, poxa, Jesus vai chegar em Jerusalém, vai se declarar rei, vai ter uma revolta, vai ter algo miraculoso e Jesus vai se tornar rei em Israel. E nós precisamos ir para lá, precisamos ir para Jerusalém. E aí tem um cego no meio do caminho, pedindo para Jesus parar. Para, Senhor, a sua caminhada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começaram a repreender. Não, fica quieto. Não. Jesus tem um plano muito maior para a humanidade. Ele não vai perder tempo com você. Não vai perder um tempo com você agora. Não incomoda. Mas Jesus, ele foi insistente, né? E Jesus o ouviu. Segunda lição que eu encontro nesse texto é que Deus tem espaço para cada um de nós na sua agenda. A primeira é que não precisamos ser o que a vida nos sentenciou a ser. A segunda é que Deus tem espaço na sua agenda para cada um de nós. O versículo 49 diz, Jesus parou. Jesus parou. E quando eu vejo Jesus parou, eu vejo esse Deus amoroso, que está disposto a morrer e a se sacrificar pela humanidade, mas que não resiste ao pedido de socorro de um ser humano. Ele para. Ele tem tempo. Ele tem tempo para você. Ele tem tempo na agenda dele. Não está muito ocupada a agenda dele, não. Você pode clamar. Você pode abrir o seu coração para Jesus, que Ele vai parar para te ouvir. A missão de Jesus é muito maior e você está incluso nela. Jesus não te excluiu da agenda dele, você está na agenda dele.
Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei o que te sentenciaram a ser. Talvez as vozes da multidão disseram, olha, não vai acontecer nada com você. Olha, não incomode o mestre. Olha, você vai ser só isso e nada mais que isso. Você foi sentenciado a ser dessa forma e você vai continuar a ser dessa forma a vida inteira. E você clama a Jesus. Jesus para o mundo por você. Jesus para tudo por você. Ele está pronto a te ouvir. O que você quer colocar diante de Deus essa noite? Ah, Senhor, entra na minha vida, transforma a minha família, transforma o meu coração, transforma o meu filho. Já o sentenciaram a não recuperação, mas eu creio que Tu és misericordioso e que o Senhor pode mudar. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Aquela multidão, de repente, mudou de ideia. Aquelas pessoas, muitas que já tinham passado, que estavam falando, fica quieto, fala baixo, não incomoda o mestre. Agora já tem uma nova visão, uma nova versão. Falou, ele está chamando. Espera aí, ele tem um chamado. Diga, eu tenho um chamado. E Jesus chamou você para ter um encontro com você. E aquele cego, ele demonstrou uma prontidão inigualável, né? Onde você viu um cego se levantar como de um salto e sair tateando e procurando a Jesus, porque ele queria estar na presença de Jesus. Alguns comentaristas dizem que a capa que Bartimeu utilizava era a capa que o Império Romano dava a algumas pessoas como autorização para serem mendigos. Então, naquela capa, estava ali, olha, vocês podem entregar esmolas para esse mendigo, porque realmente ele é um miserável e precisa de esmolas. E vinha uma inscrição como essa na capa dele. Este é um mendigo, este é um miserável que precisa sobreviver através de esmolas. Era isso que estava escrito na capa dele. E quando ele ouve que Jesus está chamando, ele não pensa duas vezes. Ele larga aquela capa. E ele não está pensando, puxa, alguém vai passar e pegar a minha capa. Puxa, eu deveria enrolar e colocar dentro de um saquinho para levar, vai que não dê certo o que eu estou pensando. Então ele não pensa dessa forma. Ele larga, ele joga aquela capa naquela esperança de que ele nunca mais iria precisar usá-la. E ele vai até Jesus. E aí, terceira lição e última, que a gente aprende aqui nesse texto lindo e maravilhoso, é que Deus quer escrever uma nova história para as nossas vidas. Como Ele escreveu para Bartimeu, Deus quer escrever uma nova história para as nossas vidas. Não precisamos ser o que a vida nos sentenciou. Deus tem espaço na agenda dele para cada um de nós. Deus quer escrever uma nova história para as nossas vidas. Quando ele vai até Jesus, Jesus pergunta a ele, o que você quer que eu faça? E ele não teve dúvidas. Ele não pensou, vou pedir riqueza, vou pedir dinheiro, ele estava acostumado a vida inteira a pedir esmolas, né? Se eu tiver um bom dinheiro aqui dá para eu sobreviver. Eu vou pedir família, eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo. Ele poderia ter pedido muita coisa, que Jesus pergunta para ele, o que você quer? E ele fala, olha,
A minha prioridade é: eu quero ver, eu quero ver, eu quero enxergar. E aí ele coloca essa prioridade dele diante de Jesus. Imagine que às vezes não faz sentido Jesus perguntar: o que você quer que eu te faça a um cego? Mas muitas vezes, Jesus sabia, mas muitas vezes espera que nós confessamos com os nossos lábios. Ele quer que a gente esclareça para nós mesmos o que é que nós queremos. O que eu quero é isso, o que eu preciso é isso. Então ele coloca essa oportunidade para a gente se definir, para a gente se organizar, para dizer: realmente a minha prioridade é essa, é isso que eu quero. E aquele homem, como eu disse, nós não sabemos se ele teve a vida inteira cego, mas ele não sabia fazer outra coisa a não ser mendigar. Ele não tinha outro ofício. A cura para ele representaria uma mudança completa de vida. Ele teria que aprender a ir para a escola. Depois de velho, ele teria que aprender um novo ofício. Ele teria que aprender uma profissão. Agora ele teria uma responsabilidade de angariar os seus próprios recursos. Ele não teria mais justificativas ou desculpas para pedir esmolas. Agora ele teria que buscar os seus próprios recursos com o seu próprio suor, com o seu próprio trabalho. Agora ele não poderia de maneira alguma se vitimizar e dizer: olha, eu não tenho condições de fazer nada. E por isso que também Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu faça? Mas ele não tinha dúvida. E a certeza dele é: eu quero, Senhor, voltar a ver. Eu quero ver, mestre. E Jesus disse: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Essa palavra, que ele seguiu Jesus pelo caminho, ela é um contraponto àquele primeiro versículo lá no 46, que ele fala que ele estava sentado à beira do caminho. Um homem sem perspectivas, um homem sem futuro, sentado à beira do caminho. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele entra no caminho. E ele segue a Jesus pelo caminho. E ele vai seguir Jesus, vai seguir aquela multidão. Ele entra naquele grupo e ele vai para Jerusalém. E a primeira pessoa que ele viu, depois que ele recuperou a visão, foi o Messias, foi Jesus. E ele vai acompanhar aquela semana da paixão de Jesus. E ele vai acompanhar todos os episódios que vão transformar a humanidade. E ele estava lá para ver, porque ele teve um encontro com Jesus. Talvez Jesus tivesse passado por ali por acaso. Talvez Jesus tivesse um encontro marcado com ele. Mas aquele homem acreditou que se tivesse um encontro com Jesus, a vida dele seria diferente. O que você quer que Jesus te faça nessa noite? O que você quer? Você não precisa ser o que te disseram que você seria. Você não precisa ser o que te sentenciaram a ser. Você pode acreditar que Jesus tem um espaço para ele na agenda dele. Que ele quer esse encontro com você. E que ele quer transformar a sua vida. Como ele transformou a minha. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Vamos colocar a nossa mão no coração. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos abra a visão para compreendermos quão é lindo seguir a Ele com um novo propósito pelo caminho. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque
São encontros lindos, narrados aqui, pessoas que tiveram a vida transformadas por Jesus. Pessoas que encontraram Jesus e que nunca mais foram as mesmas. Ah, Pai, obrigado porque isso aconteceu comigo, isso aconteceu com tanta gente aqui, Senhor. Que nunca mais fomos os mesmos, desde o momento que nós tivemos essa experiência sobrenatural com Teu Espírito. Desde o dia que nós clamamos, tenha misericórdia, que sou pecador, me livra da morte e da consequência do pecado, e Tu entraste em nossas vidas e nos colocaste no caminho de volta. Tu nos abriste os olhos, Pai. Tu nos abriste os olhos para enxergarmos os Teus propósitos para as nossas vidas. E queremos crescer nesse propósito, Senhor. Por isso, amplia a nossa visão, Senhor, para enxergarmos o que Tu queres de nós. Que em momento algum possamos esmorecer ou voltar atrás ou sentir que Tu não estás a nos ouvir, mas que possamos estar sempre com essa certeza de que a nossa oração é ouvida nos céus e respondida no tempo determinado. Pai, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. E se alguém aqui nessa noite ainda não teve esse encontro salvador com Cristo, que possa tê-lo ainda nessa noite. A nossa oração é no nome de Jesus. Amém, Senhor.